Olá, amigos. É com grande alegria que mais uma vez iniciamos a nossa recapitulação da lição da Escola Sabatina, nosso projeto Pão Diário Lês, né? É um prazer ter a sua companhia a partir de agora. Nós estamos na lição de número 7 da Carta de Paulo aos Efésios, e a lição de número 7 tem como título O Corpo Unificado de Cristo, tratando especificamente da Igreja do Nosso Senhor. Antes de nós entrarmos na mensagem dessa semana que está se findando, eu peço que você, mais uma vez, curva a tua fronte, feche os teus olhos, para que nós oremos a Deus. Bondoso Deus, em nome de Jesus, nós te agradecemos porque o Senhor separou este momento para a recapitulação da lição, para o nosso estudo. Queremos pedir o perdão dos nossos pecados e a iluminação do teu Espírito Santo para a compreensão da tua palavra. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Ok? O corpo unificado de Cristo, né? Nós vamos estar lendo Efésios, o capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 16, né? Do versículo 1 ao versículo 6, Paulo está tratando aqui da unidade da fé, né? Da unidade da fé. Do versículo 7 ao versículo 16, Paulo está tratando, então, do santo ofício, do serviço dos santos na Igreja de Deus. O verso para memorizar, ele se encontra no versículo 11 e versículo 12 de Efésios capítulo 4, que nós lemos assim. Ele mesmo, Jesus Cristo, concedeu uns para apóstolos, outro para evangelistas, outro para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do serviço para a edificação do corpo de Cristo. Então, ao fundar a nova humanidade, Efésios 2, verso 15, né? Ao fundar a igreja que saiu de seu sangue, de seu sacrifício, Cristo também estabeleceu líderes para que essa nova humanidade, para que essa igreja crescesse, prosperasse, frutificasse, né? Concedeu dons à tua igreja para que essa igreja pudesse, então, crescer e prosperar, né? É interessante que o apóstolo Paulo ele já usou essa metáfora de corpo, né? Falando da importância de cada membro de Cristo no desempenho das atividades sagradas, né? E mais uma vez aqui no capítulo 4 do livro de Efésios, ele está reestruturando, falando mais a respeito desse assunto, né? Já tratou desse assunto, já usou essa metáfora no livro de Romanos, capítulo 12, e também no livro de 1 Coríntios, capítulo 12, falando da metáfora do corpo, né? O corpo bem ajustado, que faz com que a igreja de Deus possa frutificar, né? Um corpo saudável, né? Aliás, cada parte, cada membro da igreja contribui com suas habilidades para o todo, né? Cada membro da igreja tem a sua importância e cada um deles trabalhando unido faz com que a igreja, faz com que o todo seja habilitado, faz com que o todo seja fortalecido e cresça para a honra e glória de Deus, né? Um corpo saudável e unificado nos ajuda a entender o objetivo de Deus para nós, né? Um corpo saudável, bem ajustado, unificado, nos ajuda a entender o objetivo de Deus para nós, né? Qual que é o objetivo de Deus para nós, né? Final aqui da lição de sábado ela vem falando, né? Sermos parte de uma igreja frutífera, unida em Cristo, né? Uma igreja que produz fruto, uma igreja unida em Cristo, uma igreja unida entre irmãos, unidos em Cristo, produz frutos. E esses frutos nada mais são do que mais pessoas sendo alcançadas para a salvação em Cristo Jesus. Ok? Essa foi a nossa introdução da parte de sábado. Na parte de domingo, o subtítulo é a unidade do Espírito, né? Um chamado à unidade. A unidade da igreja é provocada pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que faz com que a igreja, esse ajuntamento de pessoas de culturas diferentes, de pensamentos diferentes, de nacionalidades muitas vezes diferentes, é o Espírito Santo que faz com que essa igreja permaneça unida, unidade do Espírito, né?
E aqui o guia da lição vem nos orientando a lermos o capítulo 4, do versículo 1 ao 16, não lemos todo o capítulo aqui, mas nós vamos estar tratando de maneira fracionada desses capítulos, desses versículos todos, né? Capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 16, mas eu gostaria de destacar nessa parte de domingo, né, 3 pontos aqui da unidade do Espírito, né? Os 3 primeiros pontos, os 3 primeiros versículos, e eu vou pedir para que você abra a tua Bíblia no livro de Efésios, Efésios capítulo 4, e do versículo 1 ao versículo 3 aqui, né? Vamos ver como o apóstolo Paulo encoraja a igreja de Deus, nessa nova humanidade, a permanecerem unidas, né? Vamos ver o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, do verso 1 ao versículo 3, ele diz assim: por isso eu, o prisioneiro no Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação a que vocês foram chamados. O versículo 2 diz: com toda a humildade, com toda a mansidão, com toda a longanimidade, suportando uns aos outros em amor, fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Interessante aqui, o apóstolo Paulo incentivando a igreja, os Efésios, a manterem-se unidos e dando, digamos assim, o caminho, né? Dando as orientações pelas quais, seguindo, eles conseguiriam manter-se unidos, né? Primeiro momento, aqui no versículo 1, ele diz assim: olha, vivam de maneira digna da vocação que vocês foram chamados. Olha onde vocês estavam, né? No capítulo 2 ele diz: vocês eram filhos da ira. Metade do capítulo, primeira parte, primeiro quarto do capítulo 2, aí, vocês eram filhos da ira e vocês foram resgatados por Jesus, né? No capítulo 3 ele diz: agora vocês fazem parte também do povo que aguarda a salvação, né? Vocês são co-herdeiros dos judeus, né? E agora no capítulo 4 ele diz assim: olha, então vivam de maneira digna do chamado que vocês receberam, né? Agora vocês são filhos, vocês são membros da família de Deus, vocês são filhos de Deus, vocês têm uma nova pátria no céu, então vivam de maneira digna do chamado que vocês receberam. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, ele diz assim: como nós podemos, então, viver em harmonia, vivermos em unidade? O primeiro ponto é esse, né? Vivam de maneira digna do chamado que vocês tiveram. E o segundo ponto, ele começa a delinear, podemos dizer assim, né? Ele destaca alguns pontos pelos quais é possível não, é certeza que a igreja de Deus conseguirá viver em união. Ele diz aqui no versículo 2: vivam com humildade, com mansidão e longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Suportando uns aos outros em amor. Né? Seguindo esses passos aqui, o apóstolo Paulo está dizendo: a igreja conseguirá o objetivo de viver unida, a igreja conseguirá o objetivo de estar fortalecida através dessa união. Vamos analisar cada passo aqui, né? Humildade é a ideia de considerar os outros superior a si mesmo, né? Efésios capítulo 2, verso 3 diz que Cristo se esvaziou da sua glória e veio aqui para viver nesse mundo empoeirado, para poder resgatar o ser humano que estava caído em pecado. Ele se esvaziou da glória, né? Ele rejeitou por um momento, podemos dizer assim, a sua majestade e veio como homem viver nesse mundo, né? Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Jesus Cristo, que não buscava a primazia, não buscava por ocupar as primeiras cadeiras, mas fez e faz tudo para que o ser humano receba o destaque e, por fim, a vida eterna, né? Então, vivam de maneira humilde, e a ideia é considerar os outros superiores a si mesmo, né? A humildade é entendida não como uma virtude negativa de autodepreciação, não, né? Mas como uma virtude positiva de apreciar
e servir aos outros. Imagine se na Igreja de Deus cada um de nós considerássemos o outro superior a nós mesmos, né? Como nós o trataríamos, com quanta gentileza os consideraríamos, né? Vivam com mansidão, né? E a ideia aqui é a qualidade de não exercer, de não ser excessivamente impressionado com o senso da importância própria, como nós acabamos também de ler, podemos dizer assim, com relação a sermos um round, né, com mansidão, tardios, né, não querendo estar sempre nas primeiras posições, podemos dizer assim. E também significa a questão, né, de sermos corteses e gentis, né, amáveis. Imagina a igreja assim, né? E a igreja é assim, pelo poder do Espírito Santo, e por isso a igreja segue unida, né? Vivam com longanimidade aqui a ideia de que é a qualidade de quem é capaz de suportar provocações e dificuldades, né? Tardio em irar-se, né? Aquele que pondera, considera as questões, né? E não estoura e não explode diante de qualquer situação, faz diante de qualquer situação, faz de tudo pelo vínculo da paz, né? Todas essas qualidades giram em torno giram em torno do tema de se afastar da importância própria, em vez disso se concentrar no valor dos outros aqui, né? Mas a cereja do bolo, eu posso dizer que está aqui no versículo 3, onde nós lemos, né? Fazendo tudo para perseverar a unidade do Espírito no vínculo da paz. É uma decisão vivermos em união. Nós precisamos ter a mansidão, nós precisamos ter a humildade, nós precisamos ter a longanimidade, mas para isso eu preciso decidir fazer todo o possível para que a Igreja de Deus se mantenha unida, né? Fazer todo o possível para considerar os outros superiores a mim mesmo, né? No sentido de preservá-los, fazer tudo o possível para que a Igreja de Deus permaneça unida, né? Fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. É uma decisão de fazer todo o esforço possível para manter a Igreja unida e sem guerras e sem brigas, né? Estou falando para alguém que, de repente, está vivendo em um pé de guerra, que é com alguma situação na igreja, com alguma dificuldade de relacionamento com algum irmão. Olha, Deus está te dizendo, em nome de Jesus, né? Corrija essa situação, que o sol não se ponha sobre a vossa ira, né? Converse com seu irmão, converse com a sua irmã, converse com um membro de igreja que, de repente, você está tendo alguma dificuldade, né? Faça o que diz o versículo 1 do capítulo 4 aqui, olha, vamos viver de maneira digna, pois nós somos chamados das trevas para a luz, para refletirmos a imagem de Jesus, para refletirmos o amor de Jesus, né? Vamos viver em humildade, em mansidão, em longanimidade, né? Vamos fazer todo o possível para vivermos em paz, né? Esse é o desejo de Deus para você. E o Espírito Santo vai te dar capacidade para conseguir atingir esse objetivo. Tá certo? Essa foi a nossa lição na parte de domingo, né? De segunda-feira vem falando aqui o motivo para a unidade, né? O motivo para a unidade. Na parte de domingo, então, a unidade do Espírito, né? Vivam de maneira digna do chamado que vocês receberam, né? E na parte de segunda-feira fala unidos no Senhor, né? Unidos no Senhor. O motivo para a Igreja de Deus estar unida. E o motivo é muito claro. E nós vamos ver aqui no capítulo 4, o versículo 5, versículo 4 ao versículo 6, né, o motivo pelo qual a Igreja de Deus deve permanecer unida. E diz assim o verso 4: há somente um corpo e um só Espírito, como também uma só esperança para a qual vocês foram chamados. Olha o motivo para mantermos unidos, diz o versículo 5. Há um só batismo, uma só fé, um só Senhor, verso 6. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e age por meio de todos, e está em todos. Eis o motivo aqui para a Igreja de Deus se manter unida, né? Eis o motivo claro e inequívoco pelo qual a Igreja de Deus deve se manter unida pelo Senhor, né? Deve manter-se unida pelo poder do Espírito Santo,
manter-se unida pelo Senhor. Há uma só igreja, um só Espírito, uma só esperança para a qual vocês foram chamados, um só Senhor, um só batismo, uma só fé, um só Pai, um só Deus e Pai de todos, no qual é sobre todos, há por meio de todos e está em todos. Esse é o motivo pelo qual a Igreja de Deus deve se manter unida, né? Na parte de segunda-feira, na primeira parte aqui do primeiro parágrafo da parte de segunda-feira, né? Vem dizendo aqui que aquilo que o apóstolo Paulo apresenta nos versículos 4 ao versículo 6 vem em tom poético, né? Como se fosse até mesmo um hino, né? Em tom poético, pode ecoar um hino de afirmação, né? para a igreja de Éfeso ali, né? Na penúltimo parágrafo diz mais ou menos assim a Bíblia Sagrada, diz mais ou menos assim a lição. Observe duas ideias sobre a unidade da igreja. Primeira, a unidade é um fato espiritual. A igreja unida, como nós falamos na paz de domingo, ela só pode ficar unida por pessoas tão diferentes, de culturas diferentes, de classes sociais diferentes, de etnias diferentes. Ela se mantém-se unida pelo poder do Espírito Santo, né? A unidade é um fator espiritual. Duas ideias sobre a unidade da igreja. Essa é a primeira. A segunda ideia diz: essa unidade requer zelo para nutri-la e cultivá-la. É o que está no capítulo 4, no versículo 3. É uma decisão mantermos-nos unidos. Entendeu aí? Duas ideias, então, a lição está colocando aqui, o guia da lição está colocando duas ideias sobre a unidade da igreja. A primeira, guarde aí a primeira, está no penúltimo parágrafo, a unidade é um fator espiritual. E no capítulo 4, o verso 3, fala a respeito da segunda ideia, que requer zelo, uma decisão, um esforço para que a igreja de Deus mantenha-se unida. O Espírito Santo trabalha nos corações, mas ele não obriga os corações. O Espírito Santo trabalha nas pessoas e explica a importância da unidade, mas ele não obriga as pessoas a viverem unidas. É preciso uma decisão de buscar o poder do Espírito Santo para nos mantermos unidos. Porque existe só um Senhor, um só batismo, uma só forma de batismo por imersão, uma só fé que leva aos céus, né? Um só Senhor, um só Pai de todos, né? Que age por meio de todos e está em todos. Esse é o motivo para a unidade da igreja. Ok? Que Deus nos abençoe nesse sentido, né? Fazer isso, a última parte aqui, o último parágrafo, na verdade, o último ponto do último parágrafo que diz assim: para isso nos capacitará a voltar, fazer isso, aliás, né? Fazer isso nos capacitará a voltar ao trabalho árduo de avançar em direção à conquista desse objetivo, mas com a nova convicção de que ao fazê-lo, realizamos a obra de Deus, né? Quando tomamos essa decisão de nos manter unidos e fazermos todo o esforço para vivermos unidos no vínculo da paz, né? Nós estamos com uma nova convicção, né? De realizarmos, então, o trabalho para Deus, né? Na parte de terça-feira, o subtítulo diz assim: o Cristo exaltado, doador dos dons, né? Interessantíssimo isso aqui. A parte de terça-feira podemos dizer assim, que é uma das partes mais altas da lição, né? E ela diz assim, né? Um comentário que eu coloquei: a primeira coisa que Cristo fez, né, que eu coloquei, diz o Espírito de Profecia, né? Uma das primeiras, né? Mas a primeira coisa que Cristo fez por tua igreja ao chegar ao céu foi pedir o cumprimento da promessa feita a seus discípulos, né? E que promessa foi essa feita aos seus discípulos? Está em João capítulo 16, do verso 3 ao verso 8, quando Cristo ele promete o Espírito Santo: quando eu for, o Paracletos virá, quando eu for, o Espírito Santo virá, né?
Ele virá para estar com vocês, ele virá para estar à frente de vocês, né? E ao Jesus Cristo chegar aos céus e saber do sucesso de sua missão, ele clamou, pediu a Deus a promessa feita aos seus discípulos, e a promessa feita aos seus discípulos desceu sobre eles, né? O Espírito Santo desceu sobre os seus discípulos, e o Cristo exaltado, que subiu aos céus, doou, então, à sua igreja os dons necessários para fazê-la frutífera, para fazê-la prosperar aqui nessa terra, né? Capítulo 7, capítulo 4, verso 7 ao verso 10 do livro de Efésios, diz assim, né? E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou o cativo ao cativeiro e concedeu os dons aos homens. Ora, o que quer dizer ele subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu, acima de todos os céus, para encher todas as coisas, né? Para encher todas as coisas. Cristo, ao ser exaltado aos céus, levou cativo, levou contigo muitos que foram cativos da morte, como primícia dos que dormem, né? Ao saber do sucesso de sua missão, concedeu dons à sua igreja através da descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes. O apóstolo Paulo cita Salmo 68, verso 18, né? Para fazer esse paralelo aqui, né? Para fazer esse paralelo com a sua afirmação, né? E ele diz aqui, subistes, o Salmo 68, verso 18 diz, subistes às alturas, levando cativo o cativeiro, recebeste homens por dádivas, até mesmo rebeldes. Esse texto retrata Yahvé, né, o Deus Todo-Poderoso, né, como um general conquistador, tendo conquistado os seus inimigos, né? E, em resumo, vamos explicar mais ou menos o que diz isso aqui, né? A senhora White diz no livro Recebereis Poder, né? Quando Cristo subiu aos céus, ele levou uma quantidade de pessoas que estavam na morte, ou seja, pessoas que morreram na fé de Jesus Cristo, né? Mesmo antes de vê-lo, né? Mesmo antes de ver o cumprimento da profecia, mesmo antes de ver ali Jesus andando pelas ruas de Jerusalém, né? Quando Cristo ressuscitou no terceiro dia após a sua crucifixão, um número significativo de pessoas ressuscitou com ele. E quando Cristo subiu aos céus, ele levou essas pessoas com ele como um grande general de guerra. Ele veio guerrear nessa terra. Ele ganhou a guerra nessa terra. E ele levou o espólio, podemos dizer assim, né? O espólio de guerra para os céus, né? Levou um número representativo de pessoas, um número de pessoas que representariam as demais pessoas que seriam salvas por ocasião da sua segunda vinda. Cristo levou cativos cativeiros. O que é interessante é que ele está dizendo aqui na parte de terça-feira é que quando, nos tempos antigos, quando um grande general, um grande rei chegava com esses escravos, né, diante da sua nação, diante do seu povo, esses escravos traziam oferendas para esse rei, né, para esse grande conquistador, né? Mas, no caso, não foi assim que aconteceu com Jesus, né? Cristo chega com as pessoas que estavam mortas nesse mundo, mas que haviam vivido para a glória de Deus, né? Pessoas crentes. Cristo sobe com essa quantidade significativa de pessoas, né? E quando ele está nos céus, ele concede dons, em vez de ele receber alguma coisa desses cativos, ex-cativos da morte, né? Agora ele concede dons à tua igreja. Cristo, então, abençoa a tua igreja aqui embaixo, aqui na terra, através do poder do Espírito Santo, que chega exatamente no dia de Pentecostes, segundo Atos capítulo 2, né? Então é esse, o Cristo exaltado, doador de dons à sua igreja. Assim que chega aos céus, e tenha certeza de que a tua igreja, aliás, que a tua missão foi bem sucedida, mostra aí os cativos que trouxe, as primícias dos que dormem, os cativos que trouxe da terra, ex-cativos,
recebe a afirmação do Pai de que a missão foi um sucesso, então Cristo pede para que o Deus Espírito Santo desça e conceda dons à tua igreja, e isso está na parte de terça-feira. O guia da lição, na parte de quarta-feira, está escavando, podemos assim, está aprofundando, melhor dizendo, a ideia da terça-feira aqui, que fala capítulo 60, Salmo 68, verso 18, né, o grande general de guerra, voltando com os spoilers, com o espólio da guerra, né? Gostaria que você abrisse sua Bíblia aí, no Salmo 60, no Salmo 68, versículo 18. Eu vou utilizar a nova versão internacional, com a linguagem mais moderna, mas nós vemos aqui o que diz o Salmo 68 e o versículo 18. Olha o que diz a santa e poderosa palavra de Deus. Quando subiste em triunfo às alturas, levaste cativo muitos prisioneiros. Fica mais claro essa linguagem aqui, né, naquilo que a gente estava comentando na parte de terça-feira, né? Versículo 18, reforçando aqui, né? Quando subiste em triunfo às alturas, levaste cativo muitos prisioneiros, recebestes homem como dádivas, até mesmo rebeldes, para restabeleceres morada, ó Senhor, Senhor Deus, né? Nessa nova versão internacional, então, fica um pouco mais claro aqui a ideia que nós estávamos falando na parte de terça-feira. E aí, então, ao chegar ao céu, Jesus Cristo concede dons espirituais à tua igreja, para que a igreja aqui na terra pudesse crescer. Abra a tua Bíblia aí no livro de Efésios, no capítulo 4, nós vamos estar lendo aqui o versículo 11 ao versículo 13, e assim diz a santa e poderosa palavra de Deus. Ok? Efésios capítulo 4, verso 11 ao verso 13, e assim diz a Bíblia. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Verso 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Então, foi isso que Cristo fez em favor da sua igreja, né? Subiu aos céus e concedeu os dons espirituais à tua igreja, a fim de que a igreja aqui nessa terra pudesse crescer, a fim de que a igreja individual, que é cada um de nós, pudéssemos crescer em espiritualidade, e a fim de que a igreja, da forma coletiva e administrativamente falando, pudesse crescer e dar frutos para a glória de Deus, né? Ele chamou uns para apóstolos, profetas, evangelistas, né? Com vistas, é interessante isso aqui, né? Com vistas ao aperfeiçoamento. Esse era o objetivo, né? Pastores, mestres, evangelistas, profetas, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, né? O dom que Deus deu para você, o dom que Deus pede para você trabalhar na igreja, é com vistas não ao seu engrandecimento pessoal, né? Mas é com vistas ao fortalecimento, é com vista ao aperfeiçoamento de todas as pessoas, né? Todas as pessoas, né? Desempenhando para o desempenho do serviço, né? O objetivo dos dons dados à sua igreja não é para engrandecimento espiritual, né? Mas é para o crescimento, aperfeiçoamento de todos os santos e para o desempenho do serviço de Deus, né? Para a exaltação da igreja, a edificação, para o fortalecimento da igreja. Até, diz o final do verso, né? No final do verso 13, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura de Cristo. Até que todos, em resumo, né, porque Jesus é a nossa perfeição, até que todos nós cheguemos à perfeição. Diz a Bíblia, então, que nós chegaremos à perfeição.
chegaremos ao pleno conhecimento de Cristo, né? À medida da estatura de Cristo, chegaremos à perfeição e estaremos, então, prontos para o arrebatamento da igreja. Então, se você tem um dom e, porventura, aí, em algum momento você se perdeu, se exaltou, que Deus te ajude a reconhecer que sem Ele nós não somos nada, você não é nada, que esse dom foi dado para você, para que você trabalhe no crescimento da igreja. É bem verdade que quando nós trabalhamos os dons que Deus nos deu, né, procuramos aperfeiçoar o dom que Deus nos deu, nós temos um ganho pessoal, isso é fato, mas esse ganho pessoal também é dado pelo poder do Espírito Santo de Deus, é Ele quem nos capacita, mas o objetivo focal é o fortalecimento, é o crescimento da tua igreja. Então, que Deus te abençoe, reconhecer essas questões e trabalhar para o fortalecimento de todos os membros, né? A lição aqui na parte de quinta-feira tem como título ou subtítulo, Crescendo em Cristo. Subtítulo na parte de quinta-feira, Crescendo em Cristo. Mas que perigos, né? Que perigos poderia ameaçar o crescimento da igreja, né? Deus estabeleceu os seus trabalhadores aqui, né? Pastores, profetas, evangelistas, apóstolos, visando o crescimento da igreja, crescimento dessa nova humanidade, né? O estabelecimento, o fortalecimento das bases da tua igreja. E quinta-feira diz que nós estamos crescendo em Cristo, que a igreja iria crescer em Cristo, mas o guia da lição está falando que poderia existir uma ameaça, né? E o apóstolo Paulo, ele detecta algumas ameaças que poderiam atrapalhar o crescimento da igreja, né? E quais seriam essas ameaças, né? No capítulo 4, ainda do livro de Efésios, né? O versículo 14, ele diz a respeito destas ameaças, né? Ele diz assim, o versículo 14, para que não mais sejamos como crianças, né? Arrastados pelas ondas e levados de um lado para o outro, por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro. Eis aqui o perigo que poderia atrapalhar o crescimento da igreja. A igreja, infelizmente, se comportar com imaturidade, né? No Paulo escrevendo para Timóteo, no capítulo 2, o versículo 15, ele diz assim, olha, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro de que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade, para que nós não sejamos como crianças, levados a todo tipo de doutrina, né? Ficando abalado por todo o vento de doutrina, sendo arrastado de um lado para o outro, diante de alguma nova verdade, né? Nós precisamos manusear bem a palavra da verdade. Nós precisamos conhecer a Bíblia, porém só isso não é suficiente, né? 1 João capítulo 4, verso 1, diz que nós precisamos de discernimento, né? Provai os espíritos, né? Não basta apenas eu ter o conhecimento da verdade, não basta apenas o conhecimento bíblico, eu preciso, acima de tudo, ter o poder do Espírito Santo, né? É o poder do Espírito Santo que vai fazer com que eu tenha o discernimento necessário, né? Para que eu possa provar as doutrinas que estiverem aparecendo. O interessante é que nesse versículo 14, né, essa expressão que ele diz aqui, ventos de doutrinas, né? Interessante que ventos em profecia significa guerras, e às vezes surgem algumas novas verdades, umas novas descobertas por algumas pessoas que se dizem iluminados, que na verdade, ao invés de ajuntar, acabam espalhando o povo de Deus, ao invés de consagrar,
acaba destruindo a consagração do povo de Deus, né? Mas parece vendavais que trazem a discórdia, a desunião, do que propriamente a concórdia e a união, né? E não podemos ser arrastados para essas guerras, né? Esses ventos de doutrina. Precisamos, então, conhecer a palavra da verdade. O interessante no final do verso é que ele diz artimanha, né? E artimanhas são enganos, né? E é interessante que ele diz assim, artimanha de pessoas sábias. Não são qualquer pessoas que vão querer induzir ao erro o povo de Deus, né? Mas serão pessoas sábias, com filosofias diferentes, com realidades bíblicas, doutrinárias diferentes, né? E por trás dessas pessoas, sem dúvida alguma, está o grande inimigo de Deus, o próprio Satanás. Então, serão doutrinas muito bem elaboradas, que não apenas com o conhecimento da Bíblia, mas principalmente com o poder do Espírito Santo sobre nós conseguiremos enfrentá-las, né? De que maneira uma igreja saudável funciona como um corpo de Cristo? E aqui nós finalizamos o verso 15 e o verso 16 de Efésios capítulo 4. De que maneira uma igreja saudável funciona como um corpo saudável? De que maneira uma igreja saudável funciona como um corpo saudável? Eu peço para que vocês leiam o versículo comigo, aqui o versículo 15 e o versículo 16, que diz assim: mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. É simplesmente maravilhoso. Versículo 15 diz que nós precisamos crescer em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo. Nós precisamos crescer em Cristo. O capítulo 2, verso 52 do livro de Lucas, diz que Cristo crescia em poder quando estava aqui nessa terra, quando criança, ele está falando da meninice de Jesus, ele crescia em poder e graça diante de Deus e diante do sol, e diante dos homens. E nós precisamos crescer. Nós precisamos crescer em Cristo. Nós já dissemos aqui uma outra oportunidade que o crente que não cresce, que não se desafia, que não vai além, ele infelizmente morre. Fatalmente, vamos usar essa expressão, né? Fatalmente ele morre. Então, nós precisamos crescer. O apóstolo Paulo parece que ele vai na mesma linha aqui, dizendo, olha, nós precisamos crescer naquele que é a cabeça, nós precisamos crescer em Cristo. E no verso 16 ele fala a respeito da união, né? O corpo, né? De quem, né? Crescer naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, de quem é a igreja, bem ajustada e consolidada, pelo auxílio de todas as juntas, todo mundo trabalhando em harmonia, buscando o mesmo objetivo, segundo a justa cooperação de cada parte, cada membro da igreja, buscando decididamente fazer o seu esforço pelo vínculo da paz e crescimento da igreja. Efetua o seu propósito. Qual que é o propósito? Crescimento para a edificação de si mesmo em amor. É interessante esse final do verso, né? Quando cada parte bem ajustada faz o possível para a harmonia, para o vínculo da paz, para o crescimento de um todo, existe o crescimento individual, diz o finalzinho do versículo 16, né? Efésios, então, capítulo 4, verso 1 ao verso 16, Paulo defendeu a unidade da igreja e chamou os destinatários a promovê-la ativamente. Embora a unidade seja uma certeza teológica, ela requer trabalho árduo, duro, uma decisão, né? Estratégias para mantermos unidos, né? Uma maneira de promovê-la é sendo parte ativa do corpo de Cristo, fazemos parte desse corpo e devemos contribuir para a sua
saúde e para o seu crescimento, né? Se fazemos parte desse corpo, devemos contribuir para a sua saúde e o seu crescimento. Uma forma de promover a unidade da igreja, o crescimento da igreja, diz o guia da lição, estar sendo parte ativa no corpo de Cristo. Em outras palavras, vai trabalhar. Deus está falando, você foi chamado para um propósito final, e o propósito final é um dia estar nos céus aqui comigo. Mas enquanto isso não acontece, você tem um trabalho a desempenhar nessa terra e você deve ir trabalhar. Trabalhe, porque quem trabalha não dá trabalho, né? Quem trabalha não dá trabalho na igreja, dá trabalho para as forças, dá trabalho para as forças do inimigo, para as forças do mal, né? Trabalhe, que quando você trabalha, o Espírito Santo de Deus vai te dar condição de viver em harmonia, o Espírito Santo vai te dar condição de viver em unidade, né? Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe, que possamos ter aprendido um pouco mais, nós estamos sempre aprendendo, que o Espírito Santo continue trabalhando em nossos corações para compreendermos cada dia mais a palavra sagrada. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Oremos. Bondoso Deus, muito obrigado por esse tempo aqui, estudando a tua palavra. Queremos pedir que, em nome de Jesus, o Senhor nos dê cada dia mais condições e mais vontade para buscarmos esse conhecimento. Te pedimos que nos ajude, nós que já somos da igreja, te pedimos que nos ajude a crescermos em unidade, a crescermos em sabedoria, a crescermos no conhecimento da tua palavra, para que nós possamos, então, vivermos uma vida gloriosa aqui nessa terra, e que essa unidade que a tua palavra prega, que é imprescindível, que é indispensável, que ela possa contribuir para a pregação do teu evangelho. Pelas pessoas que ainda não te aceitaram, que o Senhor possa trazê-las e que elas também recebam dons e contribuam para o crescimento e para a unidade da tua igreja. Nós te pedimos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, que Deus te guarde. Um forte abraço e até a próxima.